Meus queridos irmãos, queremos convidá-los para que abramos a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós começamos duas séries curtas, expondo Colossenses. Hoje pela manhã o reverendo Orlando já falou sobre Colossenses 1. E agora nós vamos para Efésios, capítulo 1. Mas, como eu já tinha pregado aqui quando vim da outra vez, Efésios 1, de 3 a 14, então agora eu vou me concentrar do 15 ao 20. Efésios, capítulo 1, versículos de 15 a 20. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 15 a 20. Essa é uma oração que faz Paulo a favor desta amada igreja. E esta oração, irmãos, é tão rica, com tantos ensinamentos, tão edificante para a nossa vida, que passa a se tornar uma oração modelo. Nós devemos olhar para ela, nós devemos orar dessa maneira. E vamos ver por quê. Irmãos, vamos colocar de pé. Assim diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura, eu vou ler. Os irmãos apenas acompanhem do versículo 15 ao 20 de Efésios, capítulo 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Que bênção! Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Deus bendito, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Abençoa a tua igreja, Senhor. Ilumina o nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Imagina você receber uma herança de valor incalculável. Aí você recebe um envelope com uma herança grandiosa. Está ali na sua mão. Só que você não abre o envelope. E não sabe o que tem lá dentro. Poderia ter sido surpreendido. Mas você não fez. Você possui tudo, mas não sabe o que tem. Tragicamente, essa poderia ser a realidade de muitos cristãos. E Paulo sabia disso. Quando ele escreveu essa carta aos Efésios, uma igreja que já havia recebido toda a bênção espiritual nos lugares celestiais, como ele diz no versículo 3. E agora Paulo está orando pela igreja, mas não está orando pedindo mais bênçãos. Ele está orando para que Deus abrisse o entendimento da igreja, para que a igreja entendesse os benefícios espirituais que ela já possuía em Cristo. Ela tinha tudo, mas às vezes os olhos estão fechados, os corações estão endurecidos, e nós não dimensionamos a riqueza de tudo que Deus nos deu em Cristo. Vocês já devem ter ouvido falar de Rockefeller. Quem aqui já foi em Nova York, foi talvez lá naquele edifício, né? Tem um monumento dele lá. Você conhece a história dele? Olha só, em 1916, a riqueza de Rockefeller foi estimada em 1,4 bilhões de dólares. Ele foi o primeiro bilionário documentado. Mas ele ficou doente. E ele só comia bolachinha de sal e tomava leite. Tinha tudo, mas só comia bolachinha e tomava leite.
quando nós pensamos nas Escrituras, eu não estou dizendo que bolachinha creme cracker seja ruim, não, tá? E nem leite, é bom demais. Mas poderia estar desfrutando de tantas outras coisas, mesmo tendo tudo, todo recurso. Era limitado nisso. Meus queridos, nós estamos diante de uma passagem em que Paulo faz uma das orações mais ricas do Novo Testamento. Ela não é apenas uma oração bonita, ela é urgente, ela nos diz do que a igreja mais precisa. Ela nos fala que a igreja, a grande necessidade da igreja não são programas melhores, não é uma agenda mais organizada, mas é a visão. A igreja não precisa não é de mais atividade, ela precisa mais do conhecimento de Deus. E essa é a razão da oração que faz Paulo. O que mais necessitamos é conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Eu quero indicar, para quem não leu ainda, um livro do J. Packer, O Conhecimento de Deus. Um livro antigo, mas tão profundo. Em resumo, ele fala naquele livro que o propósito pelo qual nós existimos é a glória de Deus e conhecê-lo. Conhecer a Deus é uma das razões principais da nossa vida. Então, se você quer ler um bom livro, Conhecimento de Deus, de J. Packer. Ok? É importante. Então, meus queridos, essa carta foi escrita para a igreja em Éfeso. Éfeso era a metrópole da Ásia Menor, importante cidade. Era dominada pelo templo da deusa Artemis, Diana. Era uma das maravilhas, das 7 maravilhas do mundo antigo, esse templo. E essa cidade era conhecida pela magia, pelo culto imperial. A igreja ali nasceu no meio de um avivamento registrado por Lucas em Atos capítulo 19. Ou seja, no meio de forças das trevas. No meio das forças diabólicas. No meio das perseguições. No meio de tantas e tantas obstáculos, barreiras. A igreja nasce e essa igreja vai crescendo num ambiente hostil. Essa igreja acaba sendo uma igreja privilegiada, porque ela foi pastoreada por Paulo, ali esteve também Apolo, ali esteve também Priscila, que nós vemos como as Escrituras mostram a profundidade e a precisão com a qual eles falavam de Jesus, diz o texto. O Espírito Santo nos fala isso. Nos entrega isso, lá quando nós lemos o livro de Atos. Paulo escreve essa carta, mais ou menos por volta do ano 60, 62. Ele estava preso em Roma. Então ele se apresenta como embaixador em cadeias, lá no capítulo 6, versículo 20 de Efésios. Ele fala assim... E nos versículos 13 e 14, que é a perícope anterior, o texto anterior, o que Paulo faz ali é exaltar a grandeza da eleição do Pai, que elegeu, escolheu, predestinou, antes da fundação do mundo. Ele fala da redenção do Filho de Deus. Ele entregou a sua vida, derramou o seu sangue para redimir a igreja e também fala da obra do Espírito Santo. Isso tem a ver com a graça trinitária, tem a ver com o pacto intratrinitário, em que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estão agindo harmoniosamente para a nossa salvação. O Deus Pai idealizou, o Deus Filho executou, o Deus Espírito Santo aplicou, selando os crentes. E aí o nosso texto começa assim: por isso, depois disso, por causa disso, porque a nossa história está sendo contada por Deus desde a eternidade, nós precisamos tomar consciência disso. O propósito pelo qual Paulo escreveu essa carta está no versículo 6 do capítulo 2. Olha, irmãos, dê uma olhadinha lá. Diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós precisamos entender qual é a nossa posição no mundo espiritual. Nós precisamos entender quais são os benefícios que recebemos da obra de Cristo. A igreja precisa entender que ela é abençoada por tudo que Cristo já fez. E ela recebeu a palavra da vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, pela obra de Jesus
na nossa vida. Então, meus irmãos, essa é a oração que Paulo faz, e essa oração para mim é uma oração de avivamento. Essa é uma oração modelo, essa é uma oração que nos edifica, essa é uma oração que nos ensina. Então, eu quero convidar vocês para olhar para esse texto dessa maneira. Eu acredito que nós podemos chamar o título desse sermão uma oração de avivamento. É mesmo, pastor? É assim. E por quê? O texto começa no versículo 15 e 16 dizendo assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo está intercedendo por essa igreja. E a primeira coisa que Paulo fala: esta igreja tem duas coisas fundamentais, a fé e o amor. A fé e o amor. Então, antes de pedir qualquer coisa para Deus em favor da igreja, o que Paulo faz? Ele agradece a Deus pela vida daquela igreja. Meus irmãos, aqui nós já somos confrontados por esse texto. O seguinte: quando você ora, por que você ora? Pelo que você ora? Por quem você ora? A gente esquece que Deus nos chamou como igreja para interceder uns pelos outros. E se a gente fosse pensar na quantidade de vezes que nós oramos pelo próximo, pelos nossos irmãos, talvez seja tão pouco. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos um povo cheio do Espírito Santo que ora uns pelos outros. Quando nós entendemos que nós somos chamados para ser suporte um na vida do outro em oração, quando nós gastarmos tempo, investirmos tempo de joelhos na presença de Deus, orando pelos que estão enlutados, orando pelos que estão fragilizados, os que estão desanimados na fé, os que estão enfrentando doença, os que estão enfrentando provas, os que estão enfrentando tentação, quando eu paro o meu tempo e me coloco diante de Deus para interceder pelo meu próximo, pelo meu irmão que está sofrendo, eu estou entendendo o Evangelho. Geralmente nós gastamos tempo pedindo, para mim. O Evangelho não nos ensina isso. Então Paulo está nos ensinando como orar, ele está agradecendo ao Senhor. Ele está agradecendo o Senhor por duas evidências inegáveis da salvação e da santificação presentes na vida dos efésios: a fé vertical no Senhor Jesus e o amor horizontal de todos os santos. A fé e o amor são os batimentos cardíacos de uma igreja viva, onde a fé verdadeira em Cristo haverá amor genuíno pelos irmãos, e onde há isso, fé e amor, existe uma igreja fervente em oração. Uma igreja que crê no poder de Deus. Uma igreja que ama o próximo. É uma igreja que ora com fogo no coração. É isso que Paulo está fazendo. Ele reconhece a graça de Deus na vida daquela igreja que crê e que ama ao mesmo tempo. Thomas Watson, ele dizia o seguinte: a fé é a raiz, o amor é o fruto. A fé recebe a Cristo, o amor o reflete. Paulo não cessa de dar graças a Deus porque sabe que essa fé e esse amor não são conquistas humanas, mas são dons da graça de Deus. Então, quando a gente pensa numa oração de avivamento, é uma oração que começa com gratidão por tudo que Deus já deu àquela igreja. Aquela igreja tinha fé porque ela conquistou a fé? Não, porque a fé é um dom de Deus. Mas aquela igreja amava porque ela tinha fé. O amor é um reflexo da fé. Esse amor que Paulo está dizendo aqui, essa igreja ela é viva, ela é vibrante, ela é operante, é uma igreja que está em movimento, é uma igreja dinâmica, e Paulo está levantando a sua voz para interceder por aquela igreja e dizendo: eu dou graças a Deus pela fé de vocês, pelo amor de vocês, vocês são conhecidos por ser uma igreja crente e por ser uma igreja que ama. Como a nossa igreja é conhecida aí afora?
Pelo quê? Quais são as nossas características? Eu já ouvi, irmãos, nós somos uma igreja hospitaleira, que recebe bem os irmãos. Quando a gente entrevista, né, os catecúmenos lá, a maioria fala isso. Que bênção! Mas nós podemos melhorar. Irmãos, se Jesus olhar aqui para nós, e o coração dele se alegrar, por ver uma igreja operante que crê no seu poder, e que ama o seu próximo como a si mesmo, uma bênção. E Paulo, ele começa o fundamento dessa oração, primeira coisa, é o reconhecimento daquilo que Deus fez, daquilo que Deus deu, daquilo que é a realidade na vida da igreja, fé e amor. E aqui Paulo fala das virtudes cardeais, fé, amor e esperança. Ele gosta de falar sobre isso. Mas ele dá graças a Deus pela fé e o amor dessa igreja. Então, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Antes de focar no que falta na sua igreja, ou na sua própria vida, aprenda a dar graças a Deus pelas bênçãos que Deus já deu à sua igreja. Em vez de você ficar falando mal da igreja, falando dos problemas da igreja, em vez de você ficar, não sei, falta de maturidade, olhando para coisinhas, olha para o Senhor Jesus e diz: Senhor, obrigado por essa igreja que recebe membros, que está plantando igrejas, que está olhando para o sul do país, que Deus está levantando pessoas aqui. Nós estamos com um problemão aqui, muita gente desejando para o ministério pastoral, vocês não sabem, mas Deus está mexendo com o povo. São coisas, tantas coisas boas, e às vezes a gente fica olhando para coisas tão insignificantes diante daquilo que Deus está fazendo. Aí Paulo nos ensina a orar e corrige a nossa perspectiva. Ore dando graças a Deus. Ore reconhecendo tudo que Deus tem dado para a vida da igreja. E esse é o fundamento da oração. Começa reconhecendo a obra de Deus. Mas qual é o pedido central dessa oração? Fundamento? O reconhecimento daquilo que Deus está fazendo. Qual é o pedido central? Qual é o coração desse texto? O que Paulo está pedindo ao Senhor? Está no versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, ele está pensando na humanidade de Jesus. Por isso que ele fala o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Meus irmãos, Paulo está orando em favor daquela igreja, para que Deus faça daquela igreja uma igreja madura, uma igreja que conheça a Deus, uma igreja que tenha entendimento espiritual, uma igreja que tenha discernimento espiritual. Esse é o seu pedido principal, espírito de sabedoria e de revelação. Paulo entende que o conhecimento intelectual da teologia não é suficiente, e é por isso que essa é uma oração de avivamento, porque às vezes nós pensamos que avivamento é quando transborda, floresce as emoções, a igreja começa a chorar, o povo começa a se colocar de joelhos. Eu não estou dizendo que isso não acontece, mas o verdadeiro avivamento é quando o Espírito Santo, o ministro interior, testifica internamente no nosso coração e abre o nosso entendimento para conhecer as Escrituras. Isso é avivamento espiritual, meus irmãos. É o eterno conhecimento de Deus. É às vezes no silêncio da nossa devocional. A gente olha para um texto, lê o texto, e o Espírito Santo vem como fogo e abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Nós começamos a chorar em cima daquele texto, porque Deus nos faz entender. Deus nos cura. Ali, você tem tido essa experiência, irmão, irmã? Nós precisamos orar uns pelos outros para que isso aconteça. Para que Deus abra o nosso entendimento. Para que Deus faça de nós uma igreja madura. Uma igreja que tenha conhecimento. Uma igreja que conheça
aquilo que o Senhor revelou na sua palavra. Percebam o processo para o conhecimento de Deus. Revelação. Acabou, não existe mais. Deus já revelou. Inspiração. Acabou, Deus já inspirou aqueles homens. O cânon está fechado. Iluminação. Continua. E nós devemos continuar orando por isso. Deus revelou, Deus inspirou. Agora Deus ilumina para que nós entendamos aquilo que Ele já revelou. E deixa eu te dizer, aquilo que Deus revelou na sua palavra, nesses 66 livros, irmãos, nós vamos estudar a vida inteira e nós vamos conhecer uma gotinha no oceano, porque o Deus que revelou essa palavra é um Deus eterno, e a palavra de Deus tem eternidade, é um livro não só humano, é um livro também divino. Por isso que você começa a ler textos, você revisita textos, que você conhece de cor, de memória, de repente você olha para uma palavrinha e fala, meu Deus, parece que eu nunca vi isso aqui. Não é verdade? Porque você e eu temos muito, muito, muito que aprender da palavra de Deus. E às vezes a gente conhece pessoas que faz doutorado, pós-doutorado, não estou dizendo que isso é ruim, não, é bom, para melhor servir o Senhor. E de repente vem um irmãozinho simples, e abre o texto, ensina na escola dominical, e vê algo que você nunca viu. Você fala, meu Deus, é por isso que o salmista diz que ele, na palavra de Deus, era mais sábio do que os seus mestres. Porque sabedoria é diferente de inteligência. Sabedoria é conhecer as Escrituras e fazer o que é certo. Assim, simples. O que é sabedoria, pastor? Fazer o que é certo. Tomar boas decisões de acordo com a palavra de Deus. Fazer o que é correto. Sem inventar moda, fazer o que é certo. Escolher o caminho de Deus. Fazer a vontade de Deus. Isso é sabedoria. E como que nós seremos sábios? Conhecendo a palavra de Deus e o Senhor da palavra. Ele pede isso. Senhor, abra os olhos do coração. Você sabia que o coração tem olho? Paulo está falando aqui. Abra os olhos do coração para que eles vejam, para que eles entendam. Ele já entendeu, Paulo já entendeu. Paulo foi levado pelo Espírito. E ele diz que foi necessário que o Pai colocasse na carne dele um espinho, para que ele não ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Porque Deus, talvez fez assim, 2 segundos. Aí, tem entendimento de quem eu sou. Pum, o cara quase morre. Você sabe o tamanho que é o seu Deus? Sabe a profundidade do caráter de Deus? Do amor de Deus? Da bondade de Deus? Da eternidade de Deus? Está revelado nas Escrituras. Mas eu já li, pastor. Então, ore. Continue pedindo para que Deus abra o seu entendimento, para que progressivamente você vá conhecendo mais o Senhor. Como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E esse é o chamado de Deus para a sua igreja. Avançar no conhecimento. Então, meus queridos, nós oramos por iluminação. João Calvino, comentando esse texto, ele diz, por mais que a palavra de Deus brilhe diante de nós, seremos cegos ao meio-dia, a menos que o Espírito ilumine o nosso entendimento. E essa é a oração de Paulo. Tem um livrinho que eu li há uns tempos atrás, eu lembrei dele, quando eu estava pensando nesse texto, Céticos que exigem um veredito, escrito por Josh McDowell. Josh McDowell conta a experiência dele. 3 ateus, Josh McDowell, C.S. Lewis, Lee Strobel, um jornalista investigativo. C.S. Lewis era filósofo, escritor britânico. E Josh McDowell era um dos alunos mais brilhantes dos Estados Unidos. E ele duvidava de Deus, era ateu. E Deus converteu cada um. Esse livrinho vai contar a história de conversão de cada um e como Deus passou a usar esses homens de maneira extraordinária. Eram pessoas que não conseguiam entender, como você e eu não conseguimos entender um dia, até que o Espírito Santo abriu o nosso entendimento, como diz lá 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que nós só podemos entender as coisas espirituais através do Espírito Santo, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Um catedrático, doutor em letras, vai abrir a Bíblia e não vai entender.
Porque ele precisa do Espírito Santo. É por isso que Paulo ora sobre isso. É mais ou menos assim. Você tem a Bíblia na sua casa. Talvez lá na sala. Talvez 5 Bíblias na sua casa. Está lá o maior tesouro. E você não abre durante semanas e semanas. Você não sabe. Os anjos olhando para aquilo dizendo, ai meu Deus, esse povo não entendeu nada. O Espírito Santo ali, entristecido, pela dureza do nosso coração. E é muito parecido você chegar numa sala. E você está, sabe aonde? Numa galeria de arte. No escuro. E lá simplesmente estão as obras-primas de Rembrandt e de Van Gogh. Mas está no escuro. Você não está vendo nada. Está todo escuro. Aí, de repente, o senhorzinho que trabalha lá na galeria de arte acende a luz. Acendeu. Você não podia apreciar aquelas obras de arte. Eu não sei se você gosta de obra de arte. Talvez é chato para você. Para mim é maravilhoso. Mas os seus olhos abrem e você começa a ver aquilo. Sempre esteve ali. O problema é que a luz revelou o que estava debaixo das trevas. Assim é a palavra de Deus. O Espírito Santo ilumina, abre o nosso entendimento. Agora, se você gosta de Van Gogh, ou se você gosta de qualquer outro pintor ou artista, deixa eu te falar do Criador do universo. O único original, criativo, sem igual. Tudo que ele fez o exalta e o glorifica em todo o universo. Está revelado. Mas de repente você não está desfrutando disso. E quando a gente não desfruta do gozo, da alegria, daquilo que Deus já nos deu, porque os nossos olhos estão fechados, a gente encontra o quê? A frustração, a depressão, a tristeza, a vida fica sem graça, fica tudo sem sentido. Por quê? Porque os nossos olhos estão fechados. Mas o dia que Jesus abre, ninguém segura mais. É uma bênção. Então, meus queridos, o pedido principal que faz aqui Paulo ao Senhor é que Deus abrisse o entendimento, iluminasse aquele povo. E por quê ele está falando dessa iluminação? Em último lugar, ele vai falar do tríplice propósito desse pedido que ele faz em oração. O propósito da iluminação. Por que ele ora? Ele começa orando, dando graças a Deus pelo que Deus já fez. Depois, o pedido central dele, ilumina o interior desse povo, para que esse povo entenda. E depois ele vai mostrar por que esse povo precisa ser iluminado, para entender o que Deus já fez. E aí ele dá 3 exemplos. Olha aqui. Primeiro, versículos 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O Senhor abre o nosso entendimento para nós entendermos a esperança do nosso chamamento. Aqui está falando do passado, da eternidade passada, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E nós precisamos entender que aquilo que Deus determinou na eternidade vai ser concluído. Ninguém pode impedir Deus. Deus olhou para nós e nos amou. Ele começou uma grande obra na nossa vida. Ele está nos transformando de glória em glória. A obra que Ele está fazendo é imparável. Ninguém pode detê-lo. Nós sofremos, nós caímos, nós tropeçamos, mas Deus nos levanta. Deus nos abençoa. Deus nos ajuda. Deus está presente. E a boa notícia é o seguinte: aquele que começou a boa obra em nós vai terminar essa obra, não vai parar pela metade. É por isso que o cristão não perde a salvação, porque é Deus que está fazendo isso, não somos nós. É obra santa, é obra de Deus. E Deus está levantando Paulo aqui para orar, para que o Espírito Santo abra o entendimento da igreja, para que a igreja entenda a esperança do seu chamado. Você sabe disso, irmão? Você sabe disso?
Você tem esperança no seu coração? Você sabe para que Deus te chamou? Você sabe de onde Deus te tirou? Você sabe para onde Deus está te levando? Você sabe as obras que Deus está fazendo na sua vida? Mesmo na sua cegueira, na minha cegueira, mesmo quando nós não estamos vendo, Deus continua trabalhando. Deus continua fazendo coisas invisíveis. Deus continua fazendo coisas extraordinárias, sobrenaturais, para cumprir o propósito dele. Porque eu preciso te dizer uma coisa. Hoje, te lembrar, Deus é fiel na sua vida. Ele vai terminar a obra que ele começou. E é isso que traz esperança ao nosso coração. Não depende de você e nem de mim. E o Deus que nós servimos, ele não é como o homem que começa e não termina. Ele vai até o fim. Então é por isso que Paulo está dizendo, o primeiro propósito da iluminação é para que nós tenhamos dimensão da esperança do nosso chamado. E essa esperança é inabalável. A nossa segurança não repousa em nossa fidelidade a Deus, mas na fidelidade de Deus ao seu próprio propósito, que incluiu cada um de nós. Então, Paulo ora para que os efésios saibam disso. Porque existe uma diferença enorme entre professarmos a doutrina da eleição e vivermos a segurança que ela produz. Não é só saber que Deus me escolheu antes da fundação do mundo. É saber que eu estou nas mãos de Deus. E que ninguém me arrebatará das suas mãos. Jesus orou por você e por mim há 2000 anos atrás. Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, que estão nas minhas mãos, ninguém se perderá. Que esperança gloriosa! Grandiosa. Tudo nessa vida vai passar. Nós podemos perder tudo nessa vida. Nós podemos ser traídos, decepcionados. Nós podemos enfrentar lutos, nós podemos enfrentar enfermidades, nós podemos enfrentar dores, sofrimento profundo, sem entender nada, mas algo que ninguém vai tirar do nosso coração. É a obra gloriosa de Cristo em nosso favor, que nos levará de maneira segura para o reino celestial. Depois Paulo fala, sai do passado e vai para o futuro. Ele diz o seguinte, versículo 18, 19, 18. Iluminados os vossos olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança. Meus irmãos, ele está orando para que Deus abra os nossos olhos, para nós entendermos algo que talvez você já leu nesse texto e nunca entendeu. Talvez você está olhando aqui, nossa, Deus vai me dar algo na eternidade, uma herança gloriosa. Sim, vai dar, a Bíblia diz, mas não nesse texto. Esse texto que Deus está falando é outra coisa. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu não consigo entender a lógica da cabeça de Deus, irmãos. Deus é tão grandioso, tão insondável, os juízos de Deus são tão inescrutáveis, que Deus está falando o seguinte, sabe qual é o meu maior prêmio em tudo isso? Vocês, a igreja, vocês são a minha herança. Meu Deus, eu? Do jeito que eu estou? Não. Cristo tem que dar uma melhorada aqui. Ele está fazendo isso. Mas nós somos a herança do Senhor. Nós desfrutaremos na glória com Ele eternamente. Que bênção gloriosa, irmãos. Por isso, Barvin, que escreveu que a igreja é a joia da coroa de Deus, adquirida a preço de sangue, do sangue do Cordeiro derramado na cruz. Nós somos a herança do Senhor. Esse povo purificado, glorificado, santificado, será apresentado sem mancha, através da obra de Jesus, diante do trono de Deus, na consumação de todas as coisas. E por fim, Paulo está falando sobre o passado, sobre a esperança do nosso chamado, que foi lá na eternidade passada. Depois ele fala do futuro, a riqueza da glória da sua herança. E agora ele vai falar do presente, irmãos. Ele vai falar da suprema grandeza do seu poder. É o presente vitorioso, como pecadores, miseráveis.
Como pecadores, miseráveis, como você e eu, podemos nos tornar uma herança gloriosa em Deus. Como entender isso? Só existe uma explicação: pelo poder de Deus. E aqui Paulo esgota o vocabulário lá do grego para falar sobre o poder. Ele usa 4 palavras aqui: dínamos, poder inerente; energeia, energia operante; kratos, força dominadora; ischus, força física. E ele, na verdade, está usando tudo isso para dizer o seguinte: o mesmo poder que operou na vida de Jesus para ressuscitá-lo dos mortos é o mesmo poder que está ativo hoje na vida da igreja. Meus irmãos, quando você se aproxima de uma pessoa doente e vai orar, como que você se aproxima? Que oração que você faz? Nós oramos sempre para Deus fazer a vontade dele, mas às vezes nós somos covardes, não temos fé. Nós temos que orar crendo no poder de Deus. Eu quero contar para vocês uma história. Estava num treinamento de mulheres, treinando algumas mulheres no Brasil, e tinha uma amiga nossa que trabalhava comigo, trabalha ainda, muitos anos tentando ser mãe, já tinha feito de tudo, não conseguia. Triste por isso, servindo o Senhor. E no final do treinamento, Deus tocou no meu coração: ore por essa irmã aí. É mesmo, Deus, mas esse é um tema tão difícil para ela. Ora, crê. Cheguei no ouvido dela e falei: podemos orar para que Deus abençoe vocês. Para que, se Ele assim quiser, dê um filho para vocês. Ela já começou a chorar. Eu falei: meu Deus do céu. Chamamos aqui aquelas mulheres, irmãos, oramos humildemente, suplicamos. E a presença do Espírito Santo veio sobre a nossa vida ali. Mariana já tem 1 ano. Isso já aconteceu 3 vezes em 2 anos, no meu ministério. E sempre foi uma luta para mim. Será que isso não é do meu coração? Será que não é do meu coração? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: nós precisamos resgatar a certeza que nós servimos um Deus poderoso, que se Ele quiser, Ele continua fazendo milagres. Se Ele quiser. E esse poder está em ação agora na nossa vida. Como disse o Dr. David Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: o poder que operou em Cristo na ressurreição é o mesmo poder que opera em você quando você crê. Então, o cristão fraco é uma contradição teológica. Porque quando somos fracos, aí que somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Só algumas aplicações, mais, além das que nós já falamos aqui. Irmão, você está enfrentando alguma dificuldade para orar? Comece a orar pelo seu próximo. Deixa de ser egoísta e orgulhoso. Ora pelos que estão sofrendo. Comece a orar pelas pessoas que estão ao redor, pelos irmãos que Deus deu para nós na igreja. Você está tendo dificuldade de entender alguma doutrina difícil da Bíblia? Ore por iluminação, para Deus abrir o seu entendimento. Você está passando provas tão difíceis que está se capitulando diante delas? Peça para Deus abrir o seu entendimento para você entender a esperança do seu chamado e o futuro glorioso que te espera. O Senhor nos ensina a confiar e a descansar no seu poder. Toda a oração de Paulo, toda a Bíblia, todo o nosso entendimento da teologia bíblica, reformada, teológica, deve culminar no mesmo lugar: na exaltação de Jesus Cristo, o Senhor. A igreja de Éfeso não precisa temer a deusa Diana, nem o Império Romano, nem as forças espirituais do mal. Por quê? Porque o cabeça da igreja já está entronizado. Ele é o rei que reina e controla todo o universo, todas as coisas. E a grande riqueza da igreja não está nos seus edifícios, não está na sua conta bancária, não está na sua influência política, eclesiástica. A nossa riqueza está em conhecer a Deus, em saber que Ele é o Senhor. É compreender o nosso chamado, valorizar a nossa identidade como herança dele e crer
no poder da ressurreição, no poder do Espírito Santo, que continua operando nas nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar, e nós gostaríamos de interceder, como Paulo fez, intercedendo pela igreja de Éfeso, orando para Deus abrir o entendimento. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja... Quero dizer que as 2 últimas semanas foram bem difíceis para mim como pastor, porque eu comecei a ver a nossa igreja sendo provada. E tem coisas que o pastor guarda no coração e leva para a tumba. Talvez tenha um irmão do seu lado que você não tem ideia. Está sendo tão provado. E a gente não pode nem pedir ajuda em oração, por causa da confidencialidade do ministério. Foram 2 semanas difíceis, em que muitos irmãos da nossa igreja estavam sendo provados. E alguns desesperados até. Outros lutando contra o pecado, contra crises grandiosas, talvez em silêncio. Talvez você esteja passando aqui invisível para todos nós. E a gente nem sabe da luta que você está vivendo. Mas diante de Jesus ninguém passa. Ele está vendo tudo. Está vendo todas as lutas e Ele é a resposta para o seu coração. Então, irmãos, hoje, nós queremos fazer uma oração de intercessão. Nós queremos orar para que Deus liberte você do pecado, para que Deus restaure o seu casamento, para que Deus abençoe a sua vida espiritual, para que Deus abençoe sua vida no seu trabalho, para que Deus abençoe a sua vida espiritual. Nós queremos orar pela cura de Deus na sua vida, humildemente. Nós queremos clamar a Deus, nós queremos interceder, porque a Bíblia nos chama a isso. Irmão, você tem algum motivo especial de oração? Fica de pé, nós queremos orar pela sua vida hoje. Esse é o momento que nós, além de orar pela sua vida, Deus sabe a razão pela qual. Carlitos, vem aqui orar por nós. Irmãos, amanhã, a Igreja Presbiteriana do Brasil vai eleger o novo presidente. A nossa igreja também está sendo provada. Inclusive tem um presbítero nosso aqui que é representante do nosso presbitério, o presbítero Néder, lá no Supremo Concílio. Vamos orar pela vida da nossa igreja. Igreja Presbiteriana do Brasil. Supremo Concílio, né, começando hoje com culto, se eu não me engano, e a partir de amanhã, eleição, e todo o trabalho de 4 anos, e o futuro da nossa igreja, que está nas mãos de Deus, mas a gente precisa interceder por isso. Vamos também agradecer a Deus pelo livramento que Deus deu ao pastor Fábio, que sofreu um acidente ontem, né, José? Terça. Está tudo bem, falamos com ele ontem, graças a Deus, né, a Diana, né? Com o pastor Fábio, tudo bem com eles, graças a Deus. Vamos aproveitar e vamos orar pela Denise. Denise está aí, não está? Ali está a Denise, que perdeu a mãe, nós a sepultamos hoje. Vamos agradecer também a Deus pela vida da nossa irmã Thelma, fez um exame importante, graças a Deus não foi nada pior. Nosso irmão Valdir também, graças a Deus, tivemos uma boa resposta do exame. Gente, é tanta coisa. Vamos orar, que o Espírito Santo de Deus escute a nossa oração, e as razões que coloca cada um de nós de pé hoje aqui, que Deus sabe. Meu Deus querido, louvado seja o Senhor, Pai. O Senhor fala com a tua doce voz e, por bondade do Senhor, a gente escuta, Deus. Obrigado pela tua voz, Deus. Deus, queremos emular essa oração de hoje aqui, te agradecendo por essa igreja, Deus, pela fé operosa dessa igreja, pelo amor que a gente tem mostrado aqui uns pelos outros, Deus. Deus, obrigado por essa igrejinha que carinhosamente o Senhor tem nos deixado fazer parte, Deus.
gente que às vezes manda uma mensagem, gente que liga, gente que pergunta, está tudo bem mesmo? Deus, obrigado por esses anônimos da fé, por cada irmão aqui, Deus. Só do irmão estar sentado na cadeira já esquenta o nosso coração. É o lugarzinho do fulano, é a cadeira do ciclano, Deus. Obrigado por essa igreja, Deus. Obrigado pela fé que o Senhor tem presenteado essa igreja e pelo amor que ela tem demonstrado aqui e fora dessas portas também, Deus. Deus, e a instrução de hoje, Pai, o Senhor fala do teu tamanho. De manhã nós ouvimos do teu tamanho. E hoje aqui nós somos lembrados mais uma vez que o Senhor é eterno, Deus. O todo tanto que a gente conhecer do Senhor, tem mais por conhecer, Deus. O alvo da oração foi a gente conhecer mais do Senhor, Deus. Então nos surpreende com essa iluminação que foi anunciada aqui hoje, que quem sabe naquela simples devocional alguma coisa nova aconteça, Deus. Para isso nos atrai a devocional diária, Deus. Nos atrai para a tua palavra, Deus. Tudo luta contra, Deus. Tudo luta contra. Alarme, pressão, dor, sono, cansaço, preguiça, tudo joga contra, Deus. Deus nos atrai para o cantinho, para a vela acesa, para um pedaço, uma porção da tua palavra, Deus. Lido com vagar, degustado como uma delícia, Deus. E quem sabe ali está a resposta para a segunda-feira, Deus. O combustível para atravessar um dia, Deus. O perdão que faltava falar, vem ali o encorajamento. A paciência que já tinha acabado, vem ali o abastecimento. Deus, ilumina as nossas mentes para que a gente conheça mais do Senhor um dia de cada vez, Deus. Um dia de cada vez. Em cada história aqui dessa igreja, Deus. Pai, te peço por todos esses irmãos que estão de pé, Deus. Aqui só pode ser o Senhor, Deus. Tem história aqui que ainda que a pessoa comesse o dicionário, não daria conta de explicar o tamanho da angústia, Deus. É coisa que é difícil de explicar. Mas o Senhor sonda os corações, o Senhor sabe cada história aqui, Deus. É muito assunto para mim, para nós, não para o Senhor, Deus. Ainda que todos ficassem de pé, o Senhor tem cognição, QI, neurônios o suficiente para entender cada problema, Deus. O Senhor consegue explicar os nossos problemas para cada um de nós, Deus. As crises que a gente não consegue desenhar para o Senhor, Pai. Então, passeia na tua igreja, Deus. Vai botando a mão na história de cada um, Deus. Encontra cada um aqui que precisa desse encontro com o Senhor, Deus. Deus, desce diferente, se mostra de um jeito diferente. Visita esses irmãos, Deus. Assim como as semanas foram intensas demais, dolorosas demais, quem sabe o Senhor nos dá semanas deliciosas demais. Respostas de oração, curas, iluminação da nossa mente, Deus. Pai, nós queremos te louvar mesmo no caos, com tanta dor, misturado com lágrima e sorriso, por livramento do pastor Fábio com a Diana, por consolo da mãezinha da Denise, Deus, por livramento nessas enfermidades que as notícias poderiam ser piores e não são tão ruins assim, pelo Valdir estar aqui, pela tia Thelma estar em casa, está sendo cuidada, Deus, por todos os outros que não falaram com a gente, mas tem alguma enfermidade, Deus. Talvez em segredo, Deus. Visita o teu povo, Deus. Como o pastor falou aqui, não nos deixe orar orações medíocres, Deus. Cura a tua igreja. Se o Senhor quiser, o Senhor pode, Deus. Nós somos presbiterianos, Pai. Nós somos reformados. Mas nós cremos em cura, Pai. Desce curando, Deus. Nos dá uma trégua nas dores. Gente que tem dor crônica. Gente que luta com isso. Gente que tem fibromialgia. Vai doer a vida toda, Deus. Só o Senhor pode curar, Pai. Cura as dores que ninguém toca, Pai. As dores das emoções. Custoso demais lutar com isso, Deus. Só o Senhor pode fazer isso, Deus. Cura, Jesus. Cura. Basta o Senhor falar, eu quero. E tocar, e acabou. Talvez esse irmão vai para casa livre disso, Pai. Deus, por todos esses pedidos que foram anunciados aqui pelo nosso pastor, por todos os outros que estão no coração de cada um, Deus. Deus nos dá aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer. Visita a tua igreja, Deus. Marca essa noite, quem sabe, como um tempo diferente para os nossos corações, para que a gente possa avançar nesse conhecimento do Senhor, para que, quem sabe, numa próxima carta que Deus escrevesse da gente, poder haver mais fé e mais amor no nosso comportamento, nas nossas ações, em casa, no bairro, no trabalho, durante essa semana, Deus. Nos surpreende, Pai. Essa é a nossa oração sincera, Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amados e queridos irmãos,
Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande eterno amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, consolação, o poder e a santificação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém.